Amém. Tivemos a celebração da ceia, mas a festa ela continua. Amém. Onde o Senhor está é um ambiente alegre. Onde o Senhor está é um ambiente de festa. E nós nos alegramos nessa noite, pois nós podemos nos assentar à mesa, né? Nós podemos ceiar na casa do Senhor. E o assentar à mesa não apenas, né, de uma forma simbólica, mas com um significado muito real, né? O assentar à mesa significa você ser acolhido, significa você ser amado, significa você pertencer, né? Todo mundo aqui tem um lugarzinho na mesa da sua casa, né? E quando você chega na casa de alguém e alguém fala, vem aqui à mesa, né? Vamos nos alimentar, vamos ter um momento de comunhão, nós nos sentimos acolhidos, né? Nós nos sentimos amados. E nessa noite, nós estamos aqui, na mesa do Senhor. Nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele nos acolhe. O Espírito Santo de Deus, Ele nos faz assentar à mesa, para junto nós termos comunhão com os outros, né? A mesa você olha olho no olho, né? Você tem comunhão, você conversa, né? Então, que essa comunhão, a comunhão que nós temos com Deus, seja refletida também na comunhão que nós temos um com os outros. Amém? O tema da ministração nessa noite é o amor que nos sentou à mesa. O amor que nos sentou à mesa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós iremos ler a partir do verso 1. Aleluia. Do verso 1 ao verso 17, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus. Queridos, a Santa Ceia
ela é o banquete da graça do Senhor, da graça de Deus. O favor não merecido de nós sermos acolhidos, né? O favor não merecido de nós estarmos sentados à mesa com os nossos irmãos, de estarmos sentados à mesa com o nosso Pai. É um momento em que Deus ele nos chama a relembrar o preço do sacrifício ali na cruz do Calvário, né? O sangue de Jesus Cristo que foi vertido ali na cruz, mas também de refletirmos sobre o amor que nos colocou aqui, né? O amor que nos trouxe à mesa, o amor que nos resgatou, o amor que nos tirou da condenação eterna e nos trouxe para a vida eterna, nos trouxe para a comunhão com o Pai. Jesus sabia que estava por vir a traição, que estava por vir a negação, que estava por vir a cruz, a morte, a dor, mas mesmo assim, Ele amou até o fim. E eu e você, nós somos reflexos deste amor. Este amor, ele não se limitou ali àquele período, esse amor, ele é atemporal. Esse amor, ele nos alcança no ano de 2025. Nós podemos sentir esse amor, nós podemos sentir esse acolhimento do nosso Deus. E mesmo sabendo quem o iria trair, ele serviu. Mesmo sabendo aquele que iria traí-lo com um beijo, ele serviu. Mesmo sabendo que ele seria abandonado, ele compartilhou o pão com seus discípulos. O que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele está dizendo nessa noite é que a mesa é o lugar onde eu e você, com toda a nossa imperfeição, com todas as nossas falhas, nós somos amados. A mesa é o lugar onde nós somos acolhidos, é o lugar onde o amor mais forte que o erro, o amor ele é mais profundo que o pecado, ele é mais duradouro que a culpa, né? A culpa que o inimigo, ele muitas vezes ele fica nos atingindo, ele fica nos assolando com a culpa do pecado, mas nós devemos ter o entendimento de que os nossos pecados, eles já foram lavados ali na cruz do Calvário, e eles não foram lavados com água, mas eles foram lavados com o sangue de Jesus Cristo, e esse sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou. O sangue de Jesus Cristo, ele nos faz assentar à mesa. O inimigo, ele é acusador, ele tenta nos afastar da presença do Senhor, mas nessa noite Jesus, ele está com a toalha na cintura. Jesus, ele está lavando os nossos pés, assim como ele lavou os pés dos discípulos. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, mas muitas vezes durante a caminhada o nosso pé ele fica empoeirado, o nosso pé ele fica sujo, o nosso coração ele está puro, o nosso coração ele está entregue ao Senhor, mas é necessário que o Senhor Jesus ele venha lavar os nossos pés. E essa noite é uma noite em que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. Nós podemos ser purificados, nós podemos ser limpos. Se nós andarmos de acordo com os padrões deste mundo, nós iremos nos sujar, nós iremos ficar sujos, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos purifica. O sacrifício de Jesus Cristo, ele nos limpa de todos os nossos pecados, ele nos limpa de toda a mancha. Esse amor, ele nos aceitou, mesmo sendo quem nós somos, né? Quando nós nos deparamos com a nossa natureza, nós olhamos o quão mal nós somos, né? O quão ruim nós somos, o como a nossa natureza, ela nos leva ao erro, o como a nossa natureza, ela nos leva ao pecado, mas Ele nos amou e Ele nos assentou à mesa, e Ele lava os nossos pés, Ele nos purifica, Ele nos faz partilhar da mesa, Ele nos faz participarmos do pão, participarmos do suco da uva, tudo isso é um simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos, se há algo que nos constrange e que ao mesmo tempo nos liberta esse amor, é quando nós sentimos o amor de Jesus Cristo, é quando nós sentimos o amor de Deus,
o fato de nós sabermos que Jesus, Ele nos aceita da forma que nós somos. Ele nos aceita mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados. Quando nós olhamos para aquela mesa, nós vemos algo extraordinário. Nós vemos que Jesus, Ele sabia exatamente quem eram as pessoas que estavam sentadas ali àquela mesa. Jesus, Ele sabia que um daqueles que estavam sentados ali à mesa, justamente seria aquele que iria o trair. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Tomé iria duvidar, ele sabia que os demais discípulos iriam abandoná-lo, e ainda assim, ninguém foi excluído da mesa. Nós vemos o amor do nosso Deus. Jesus Cristo, Ele nos chama para a mesa na condição em que nós estamos. Você pode estar pensando na sua consciência, mas eu sou tão pecador, mas eu sou tão falho. Mas Jesus Cristo, Ele te chama nessa noite a se assentar na mesa. Jesus Cristo, Ele tira a sua capa, Ele coloca a sua toalha na cintura, e Ele pega os seus pés nessa noite, Ele limpa os seus pés, Ele tira toda a poeira do cansaço, a poeira muitas vezes dessa caminhada, essa longa caminhada. Mas Jesus Cristo, Ele quer que essa noite seja um momento único, um momento de intimidade, um momento em que você esteja sentado na mesa, e que Ele venha nos purificar. Ninguém foi excluído da mesa. Eu e você, nós não somos excluídos da mesa. Os nossos pecados, sim, eles nos afastam da mesa, eles nos distanciam da presença do Senhor. Mas mesmo quando nós pecamos, Jesus, Ele está ao nosso lado, Ele não se afasta de nós. Então que a cada momento nós possamos voltar à mesa, que a cada momento nós possamos voltar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e saber que o perdão vem dEle, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas Ele é misericordioso, Ele é gracioso. O sacrifício ali na cruz do Calvário, ele não foi em vão. O preço que foi pago foi pela minha, foi pela sua vida, e foi um preço alto. Nós temos um valor. Nós temos um valor, por mais que o mundo diga que você não tem um valor, por mais que o mundo diga que você é insignificante, por mais que o mundo olhe, hoje em dia, posições sociais, posições econômicas, nada disso importa, se nós não estivermos assentados à mesa. Nada disso importa se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus. Isso é a graça do nosso Deus. Isso é o favor não merecido. Queridos, se fosse por merecimento, nós não estaríamos aqui. Mas é o amor do Senhor. É esse amor que nos alcançou. Esse amor é a expressão mais pura. A expressão mais pura do amor de Deus, que entregou o seu único Filho, que entregou Jesus Cristo. É um amor que não espera a perfeição, mas Ele espera entrega. Ele espera que nós venhamos nos render aos pés dEle. Em Romanos 8:5, o apóstolo Paulo, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Queridos, Cristo morreu ao nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. Ou seja, Ele não esperou que eu e você mudássemos, fôssemos transformados para Ele nos amar. Não, Ele nos amou da forma que nós estávamos. Ele nos amou na condição em que nós nos encontramos, e Ele nos ama, Ele nos chama para estar junto dEle, e a partir do momento que nós sentamos à mesa, nós temos a vida transformada. Não espere ser mudado, não espere primeiro uma mudança para você se achegar à mesa, não. Jesus hoje Ele está te chamando para que você venha se assentar, e através disso a sua vida ela vai ser transformada. De repente você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas a caminhada, a poeira, a sujeira, ela suja os nossos pés,
ela traz o cansaço. Como é bom, né? Depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho, você chega na sua casa, você toma aquele banho, você fala, nossa, estou com as energias renovadas. Nessa noite, Jesus Cristo, Ele está aqui justamente para fazer isso. Ele está para tirar as sandálias dos seus pés, Ele está para tirar o seu sapato, Ele está para tirar toda a poeira, para tirar toda a sujeira, para que você venha ter essa transformação, para que você entenda que você é amado do Senhor, que você está sentado à mesa do Senhor, e quem senta à mesa do Senhor não é qualquer um, quem senta à mesa do Senhor é escolhido por Deus, é chamado por Deus. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou merecedor, Senhor, eu falhei de novo, Senhor, eu pequei novamente, eu não mereço estar aqui. E é justamente nesse momento que Jesus, Ele se aproxima com um olhar de ternura, e Ele diz, filho, senta à mesa, filho, eu estou tirando a minha capa, filho, eu estou lavando os teus pés, para que você receba um novo ânimo, para que você seja uma nova criatura, para que você seja transformado, aquela poeira, aquela sujeira, que estava te trazendo cansaço, isso vai ser removido pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, Ele se aproxima com um olhar de ternura, e Jesus, Ele nos diz, eu sei quem você é, mas também eu sei quem você pode se tornar, eu sei que você é uma nova criatura em mim. Hoje nós tivemos pela manhã aqui o batismo nas águas, e 4 pessoas se tornaram novas criaturas, 4 pessoas sepultaram o velho eu, e nasceram novamente para Jesus Cristo, e muitos de nós já fizemos esse ato, já nascemos de novo, já fomos batizados, mas o cansaço vem, a poeira vem, e Jesus, Ele está aqui nessa noite, Jesus, Ele está aqui, e Ele nos diz para que nós venhamos a sentar à mesa. Naquela mesa, Jesus não apenas aceitou os discípulos, Ele os incluiu os discípulos naquela mesa, Ele lavou os pés de Judas. Pensa comigo, essa atitude, você lavar o pé de alguém que você sabe que irá te trair. Queridos, isso é a prova do amor de Deus. Isso é o significado de que Judas Iscariotes, mesmo depois de trair Jesus, se ele tivesse se arrependido, ele tinha alcançado a misericórdia de Deus, porque o nosso Deus, Ele é amoroso. O nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele transforma vidas. Jesus lavou os pés daquele que o trairia por 30 moedas de prata. O amor dele não muda por causa da nossa traição. Quantas vezes nós temos traído o Senhor? Quantas vezes nós temos servido outros deuses, né? E deixado o Senhor Jesus Cristo de lado, mas o amor dele não muda. O amor dele não recua diante das nossas fraquezas, o como nós somos inconstantes, o como nós somos falhos, mas o amor dele não muda. O amor dele permanece, o amor dele nos confronta, o amor dele nos transforma, o amor dele nos chama de volta para a comunhão, né? Viver em comunhão é viver em unidade. Não é possível nós dizermos que nós temos comunhão com Deus, né? Se nós não demonstrarmos isso através da comunhão que nós temos uns com os outros, através do amor que tem que haver na comunidade, na igreja de Cristo, através do amor que nós devemos demonstrar, muitas vezes com aquele que não serve a Jesus Cristo, mas da mesma forma que nós fomos alcançados, da mesma forma que nós recebemos o perdão, queridos, nós não temos o direito de negar o perdão a ninguém. Quando nós entendemos que nós fomos perdoados, quando nós entendemos que nós fomos alcançados por este amor, nós devemos amar a todos que estão ao nosso lado. Talvez você não se sinta digno, talvez você se sinta longe da mesa,
mas hoje você é participante. Hoje o Senhor Jesus, Ele te traz para perto. Hoje o Senhor Jesus, Ele te diz que você é amado. A mesa, ela está posta. A mesa, ela está posta para que nós venhamos participar, não apenas num ato simbólico, em que nós comemos o pedaço de pão, simbolizando o corpo de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário, né, em que nós tomamos o suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Não é apenas um simbolismo, queridos. Isso tem que estar intrínseco em nossas vidas. A todo dia nós devemos ter comunhão com o nosso Deus. A todo dia nós devemos reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós devemos ser participantes do sofrimento de Jesus Cristo, sabendo que um dia nós estaremos com Ele ali na glória. Nós estaremos com Ele ali ceando, assentado à mesa, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais preocupação, onde você não vai estar se preocupando com o que eu vou fazer na segunda-feira, o que eu tenho para resolver ao longo dessa semana. Não, querido, tudo isso é passageiro. Não deixe que isso venha roubar a sua vida com Deus, não deixe que isso venha roubar o momento com Deus. Que nós possamos a cada dia estar à mesa do Senhor, a cada dia ter um momento com o Senhor, a cada dia pedir que o Senhor Ele venha lavar os nossos pés, porque o nosso coração Ele já foi lavado, a nossa mente ela já foi lavada, o nosso corpo Ele já foi lavado, mas que o Senhor continuamente Ele venha nos limpar, Ele venha nos purificar a cada dia. Participar da ceia não é um prêmio dos santos, é um banquete da graça do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós entendemos a graça do Senhor. Queridos, não é mérito nosso, não é mérito nosso nós participarmos da ceia do Senhor, mas é a graça do Senhor que é infinita sobre a nossa vida. Não é lugar de perfeitos, mas é o lugar onde nós reconhecemos a nossa condição, e nós pedimos a misericórdia do nosso Deus, e nós pedimos a graça do Senhor, para que Ele venha nos transformar onde nós precisamos ser transformados, para que Ele venha nos curar onde as feridas muitas vezes elas estão abertas, para que Ele venha nos purificar, purificar nossa mente, purificar o nosso coração. Esse é o maior amor que nos assentou à mesa, um amor que não viu no pó e nos colocou na posição de filho, nos viu na condição de condenados e nos trouxe para a graça, e nos trouxe para a sua misericórdia, e nos adotou como filho, e nos fez participantes do teu reino. Que nós possamos ter um entendimento desse amor, o amor que viu o quão necessitado nós somos, o amor que nos quebranta, o amor que nos confronta, mas o amor que nos traz para perto. Este é o amor que nos aceitou, este é o amor do nosso Pai, esse é o amor do nosso Deus, que nos aceitou mesmo sendo quem nós somos. E esse amor Ele nos convida também a nós permanecermos sentados à mesa. O amor de Jesus, Ele não é um amor passageiro. Na vida nós temos pessoas que nós amamos e depois nós falamos, não amo mais essa pessoa. Não, o amor de Deus, Ele é incondicional. O amor de Deus, Ele é completo. O amor de Deus, independente da minha e da sua falha, o amor de Deus, Ele nos alcança. O amor de Deus, Ele está disponível para cada um de nós. Não é um amor que é apagado quando nós erramos. Não é um amor que apenas nos alcança, mas esse amor Ele nos sustenta. Ele nos sustenta nessa caminhada. Ele nos sustenta enquanto nós estivermos neste mundo, queridos, e o período que nós estamos neste mundo, ele é tão pequeno. 93 anos que o seu Pedro tem, isso é tão pequeno diante da eternidade com o nosso Deus. A idade que eu tenho, a idade que você tem, isso é tão pequeno diante do tempo que nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, ali na eternidade, onde nós não nos preocuparemos com nada,
Esse amor, ele nos alcançou. No Evangelho de João 15:9, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Queridos, vamos permanecer no amor do Senhor. Não deixe que nada venha te afastar do amor do Senhor. Não deixe que a dúvida, que a inconstância, que os nossos pensamentos, que as ciladas do inimigo venham nos afastar deste amor. A palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor e ele busca brechas, né? Ele busca nos destruir como um leão. Que nós possamos estar na presença do Senhor, que o amor do Senhor, ele não permita que o inimigo, ele venha contra as nossas vidas. E é o convite da ceia do Senhor, não é apenas lembrar do amor de Cristo, mas é permanecer neste amor. De nada vale nós participarmos da ceia do Senhor apenas uma vez por mês, e lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo, se isso não for constante na nossa vida, se isso não for constante no nosso dia. Queridos, isso tem que estar intrínseco em nós. Ao acordarmos na segunda-feira, na quarta, na sexta-feira, nós devemos lembrar que nós somos amados por Deus, que por mais que a situação adversa ela se levante, nós somos amados por Deus, que por mais que o inimigo ele cria uma situação de embaraço, nós somos amados por Deus. Permanecer em Cristo é uma decisão diária. Eu e você, nós escolhemos permanecer em Cristo, e que essa seja a nossa primeira decisão. Amar a Cristo não é um sentimento, mas é uma escolha constante. Amar a Cristo é uma escolha constante. É você renunciar à sua natureza, é você renunciar aos desejos da carne, é você renunciar àquilo que traz o prazer humano, mas nós sabemos que isso nos afasta da presença do Senhor. Permanecer no amor de Cristo é continuar mesmo quando não entendemos tudo, quando não entendemos a situação adversa, quando não entendemos o porquê e o para quê das coisas, mas o amor do Senhor está conosco. É essa paz que excede todo o entendimento, é essa paz que está em nós, que o mundo não entende, é a paz do nosso Deus, que ela vem através do amor do nosso Senhor, é escolher a fé do Senhor, a fé no Senhor, mesmo quando o coração ele está cansado, mesmo quando você está exausto, escolha estar perto do Senhor, escolha o amor do Senhor, escolha passar tempo com o nosso Deus. Interessante que quando nós passamos tempo com o nosso Deus, até o nosso cansaço físico ele vai embora. Quando você dobra os seus joelhos, quando você ora, quando você, muitas vezes faltam palavras e vem apenas o choro, você sente o renovo, você sente que todo aquele cansaço, que toda aquela preocupação ela vai embora, porque Deus está conosco. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si todo o peso, então o peso ele não está mais sobre nós. Às vezes nós assumimos alguns pesos, que esses pesos não são nossos, esses pesos eles já foram levados ali na cruz do Calvário, e nós devemos nos achegar aos pés do nosso Deus, aos pés de Jesus Cristo, e deixar toda a preocupação, e deixar toda a ansiedade, porque nós sabemos que é Ele quem tem cuidado de nós. Aleluia. Jesus sabia que depois daquela ceia, Pedro iria negá-lo, e que os demais discípulos iriam fugir, mas ele os amou mesmo assim, porque o amor verdadeiro, ele não se baseia no momento, mas o amor verdadeiro, ele se baseia na aliança, a aliança que foi feita ali na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, Ele diz para nós participarmos do pão, que simboliza o seu corpo, e que nós devemos fazer isso em memória dEle, até que Ele venha. E Ele diz também que nós devemos participar do suco da uva, que é a nova aliança
aliança. Queridos, nós somos participantes dessa nova aliança. Essa nova aliança que foi restabelecida através do sacrifício ali na cruz do Calvário. Essa nova aliança que foi restabelecida para que eu e você fôssemos alcançados pelo amor do Senhor. Que nós possamos entender que o amor, ele nos convida à mesa. É o mesmo que nos chama para nós sermos fiéis. É o mesmo que nos chama para nós permanecermos na presença dEle. O Senhor, Ele tem propósitos coletivos para nós sim, como ministério, como igreja, como uma pequena parte da igreja do Senhor. Mas existem também propósitos individuais, e o Senhor, Ele reafirma esses propósitos, a partir do momento que nós nos assentamos à mesa. De repente, promessas que você recebeu do Senhor ainda na sua infância, e ainda não se concretizaram. Eu tive promessas do Senhor que na minha infância e hoje estão se concretizando. Eu tive promessas que ainda não se concretizaram, mas eu permaneço na mesa, aguardando no Senhor. Permaneça na presença do Senhor, não se canse, não se canse. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não abra mão do propósito pelo qual o Senhor te criou, pois Ele te criou para uma grande obra. E logo após de lavar os pés dos discípulos, Jesus, Ele diz a Pedro, no verso 10, do texto que nós lemos, Ele diz assim: respondeu Jesus, quem já banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Isso nos ensina que a comunhão diária com Jesus, ela nos mantém puro, ela nos mantém limpo, ela nos purifica a cada dia. A nossa vida devocional, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, tudo isso nos purifica. O caminho, ele traz a sujeira, o caminho, ele traz a poeira aos nossos pés, mas a mesa, o amor, ele nos purifica novamente. Então que a todo dia nós possamos voltar à mesa do Senhor, que a todo dia nós possamos buscar essa purificação no nosso Deus. E para nós concluirmos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos serviço, nós vemos amor, nós vemos comunhão. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele nos pergunta, se nós sabemos esse amor que nos faz chegar à mesa, você tem o entendimento de que você é amado por Deus, você sabe que, independente daquilo que aconteça na sua vida, você é amado por Deus. O Senhor, Ele te trouxe à mesa para que tenha comunhão, para que você venha se assentar, para que você venha ser amado, para que você seja acolhido por Ele. O que nos fez assentar à mesa não é o quão santo nós éramos, não, mas nós nos tornamos santos, nós somos santificados a cada dia, porque nós decidimos estar à mesa. Não foi o nosso esforço, porque até a nossa força, até o desejo de nós orarmos, ele vem do Senhor. Não é pela nossa força que nós conseguiremos, não foram pelas nossas obras, porque se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós nada podemos fazer. Nós somos apenas instrumentos do Senhor aqui neste mundo, mas foi o amor de Cristo, o amor demonstrado ali na cruz do Calvário, o amor que nos encontrou perdidos, o amor que nos lavou, o amor que nos aceitou na condição a qual nós estávamos, e que nos aceita hoje na condição a qual nós estamos. É o mesmo amor que nos diz nessa noite, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, para que eu e você, nós venhamos nos assentar. Amém? Eu te convido neste momento, a se colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei há quanto tempo é a sua caminhada com o Senhor.
Eu não sei há quanto tempo você está nessa jornada, se tem pouco tempo, se tem bastante tempo, mas ao longo do caminho, muitas vezes nós escolhemos algumas bifurcações, e essas bifurcações, elas nos tiram da presença do Senhor. Essas bifurcações, ela nos afasta dos caminhos do Senhor, ela nos faz sujar os nossos pés. Mas nessa noite, o Senhor Jesus, Ele está aqui através do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Nós iremos entoar um louvor ao nosso Deus, e neste momento eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida com Deus, o como tem sido a sua comunhão com Deus, o como tem sido os seus momentos com Deus. O amor de Deus, ele é infinito, e o amor de Deus, ele nos alcança, mas para isso é necessário nós estarmos diante dEle, é necessário nós escolhermos estar à mesa junto com Ele, e essa noite Ele nos convida, a estarmos em comunhão, a estarmos assentados, a estarmos partilhando deste amor, o amor do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo. Aleluia.